gente, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte, todas as tardes, né, finalzinho de tarde. Você tem um encontro conosco aqui. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Estamos aqui pela TV Horizonte e com transmissão ao vivo também pelo YouTube para todo mundo. É só você... Pois é, ontem nós tivemos mais uma manifestação promovida em favor daqueles que participaram do 8 de janeiro, há 2 anos atrás, e que muitos ainda estão presos, né? Essa manifestação tem sido convocada pelo ex-presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, quando aconteceu o 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, não estava aqui no Brasil, né? E aquele povo que foi lá, né, e fez aquela manifestação toda, aquela coisa toda que aconteceu, muitos foram presos, né, estão na cadeia até hoje, né? E agora o presidente Bolsonaro, que também já está fora das eleições, das próximas eleições, porque ele foi considerado inelegível, né? O que aconteceu? Ele agora quer que seja votado no Congresso um projeto de anistia, porque esse projeto também vai ajudá-lo. Se votar uma anistia como querem, ou como quer o projeto que está lá no Congresso Nacional, né, que foi apresentado, né, o presidente Bolsonaro também vai sair livre, né, vai poder disputar a eleição do próximo ano de 2026. O ex-presidente Bolsonaro só está fazendo esse esforço em nome daqueles que foram presos, porque ele também vai ser beneficiado. Se ele não fosse beneficiado, eu tenho a plena certeza que ele não estaria fazendo nada por ninguém, porque ele só pensa nele. Agora, com a inelegibilidade dele, ele nunca considera que os nomes colocados para substituí-lo como candidato são fortes. Ele primeiro pensa nele. Já pensou se não puder ser ele, vai ser a mulher dele, porque aí o marido vai ficar do lado da esposa, não é verdade? Né? Ele está pensando nisso, né? O presidente Bolsonaro, infelizmente, ele sempre pensou nele, só nele, e já tomou posse no governo do país, quando ele tomou posse, né? Embora ele tenha feito um governo razoavelmente bom, né? Enfrentou muitas coisas difíceis como a pandemia, mas falou muita bobagem, né? O que aconteceu, né? Ele perdeu alguns ministros. Um ministro ele perdeu com meses, que foi o Gustavo Bebiano, que era o presidente do PSL, que deu a ele a legenda para ele ser candidato. Com 3 meses ele mandou o Bebiano embora. O Bebiano depois morreu, né? Ficou tão chateado da vida que morreu, porque não esperava, né, o que o Bolsonaro fez com ele. O senador Magno Malta, que colocou o nome dele, colocou a cara dele, ele se elegeu, não deu nada para o Magno Malta, né? Magno Malta voltou a ser senador da República pelo Estado do Espírito Santo, mas sem a ajuda do Bolsonaro, infelizmente. E o Bolsonaro mandou embora o Mandetta, que foi o ministro da Saúde, que chamou para si todos os problemas referentes à pandemia que nós tivemos. Ao invés dele agradecer, porque tinha um cara que estava colocando a cara, né, na frente de todo mundo sobre a pandemia, e preservando o presidente da República, não, ele ficou nervoso, porque achou que o Mandetta já queria ser candidato a presidente da República, ele só via a sucessão, ele só via a candidatura à reeleição, infelizmente. E também achava que o Moro, porque logo a imprensa, os institutos, né, diziam que o Moro está muito bem, o Moro seria um grande candidato, não sei o quê, aquilo já o contrariou. E ele já não quis mais o Moro no governo. E era tudo que o Supremo Tribunal Federal esperava. Porque o Moro, como juiz, eles não gostaram, o Supremo Tribunal, os ministros do Supremo Tribunal, nunca aprovaram o que o Moro fez como juiz. E que prendeu essa turma toda, inclusive o presidente Lula, né, foi preso, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando ele tira o Moro do governo, o Moro se enfraqueceu, era tudo que o Supremo Tribunal queria para voltar com o Lula, né? E desfazer tudo aquilo que ele fez, né? Disseram o seguinte, que o lugar
para ser julgado o presidente Lula não era lá a Justiça do Paraná, e sim de Brasília. E pronto, eles fizeram tudo que o Moro fez. E o presidente Lula está aí hoje, né? Foi candidato à eleição, agora voltou como no terceiro mandato, né? Quem ajudou a fazer isso foi o Bolsonaro, ao dispensar o Moro, né? O Moro dispensado era tudo que os ministros do Supremo Tribunal queriam, né? Porque com o Moro ministro da Justiça, eles não iam mexer com o Moro, infelizmente não ia mexer, né? Mas que o Moro saiu, enfraqueceu, e eles fizeram o que tinham que fazer para, naturalmente, voltar com o Lula, né? E então quem recuperou o Lula foi o Bolsonaro. É isso aí. Agora eu vou falar com o André Santos. André, e aí na redação, André, na redação da Rede Catedral, boa tarde. Boa tarde, Assis. Você pode botar até mais outro nome nessa lista aí, o Wilson Witzel, que era o governador do Rio de Janeiro. É verdade. Lembra? Desceu com helicóptero quando mataram um sequestrador de ônibus, cheio de ciricutico e tal. Aí ele disse que ia mexer no caso da Marielle. A partir dali, rapidinho andou o impeachment do Wilson Witzel e, ó, dançou, sumiu do mapa. Aliás, e quando começou a falar também que ia ser candidato a presidente, rapidinho o impeachment dele andou na Assembleia do Rio e ele dançou, né? E o grande problema é que ele chegou com 3 políticos no governo, né? Ele falou que não ia fazer política, mas chegou com 3 políticos, um filho senador, um deputado federal e um vereador, né? Que estavam lá metendo a colher de pau no meio na hora dele administrar o país, infelizmente, né? E a gente tem que falar essas coisas porque a gente está vendo aí o presidente, parece que o presidente está preocupado com aqueles que ficaram presos no 8 de janeiro. Se ele não tivesse inelegível, ele não ia mexer com nada, deixava o pessoal lá mofando na cadeia. É verdade. Ô, Assi, olha só, o que está preocupando também os moradores de Casa Branca, distrito de Brumadinho, aqui na região metropolitana, é a possível construção de uma estrada que vai abrir passagem para quase 2.000 caminhões com 32 toneladas de rejeito de minério cada, em meio ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Rola Moça? A construção dessa via para escoamento desse material faz parte de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Mineração Geral do Brasil, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal. Isso para acontecer o desmanche de 2 barragens existentes no empreendimento da empresa. Esse documento foi assinado pela empresa e pelos órgãos de justiça ainda em 2023. Essa estrada ainda não saiu do papel, mas a construção dela vai começar, está prevista para começar ainda nesse primeiro semestre. Os moradores se reuniram, conseguiram, através de um pedido, um envio de um ofício feito pela deputada federal Duda Salabert, conseguiram fazer uma reunião hoje, agora durante a tarde, no Ministério Público de Minas Gerais, para poder tentar rever esse TAC que foi firmado. Segundo os moradores, o impacto ambiental nessa região de toda a passagem desses caminhões pode trazer danos irreparáveis ao meio ambiente. Agora também tem uma pergunta que se faz. Se vão se retirar os rejeitos de lá, vai retirar como? Tem que ter uma via para poder retirar. Aí é aquela história, né? Deixa a barragem por lá ou abre a estrada? A pergunta que se faz é: qual é o risco menor? Depois que a gente viu Brumadinho e Mariana, não sei não, toda a barragem eu morro de medo, viu, Assi? Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Eu conheço bem a região e conheço muito a Casa Branca. Lindo, que é um lugar gostoso. Né? Agora, para você chegar em Casa Branca, a estrada que existe em Casa Branca, aquela estrada que passa dentro da Serra do Rola Moça, que desce aquele despenhadeiro todo, tudo asfaltado, que vai até lá em Casa Branca, quem mandou fazer aquela estrada foram os moradores de Casa Branca. A Associação de Moradores de Casa Branca quer entregar a estrada para o governo de Minas, para o DR recusa, né? E aí, eles têm que, além de ter feito a estrada, eles têm que dar manutenção da estrada, a Associação de Moradores lá de Casa Branca. Eles que fazem, né? Eles que fazem. E a estrada, ela tem uma parte que ela passa em cima da Serra do Rola Moça, mas bem em cima da Serra do Rola Moça. Se cair cá embaixo, não sobra nem o espírito, nem a alma da gente, né? É um lugar, eu não sei se essa estrada vai aproveitar essa estrada que já existe para sair, né? Até porque eu tô imaginando aqui que para subir a serra, se tiver que passar na Serra do Rola Moça, vai ser difícil. Caminhão não consegue, não. Não consegue, não. Ó, você lembra que teve até um acidente
Foi em 2023, início de 2023, uma família que ia para Confins, estava fechada ali a 040, lembra que estourou uma barragem ali também de mineração? Eles foram passar por Casa Branca e caíram justamente nessa área que você está falando. Eles foram passar por Aranha, né? Por Aranha, exatamente, Aranha, E passaram ali por dentro ali e teve um acidente com o caminhão, né? E acabaram, infelizmente, falecendo. A família toda faleceu, né? Então, quer dizer, eu não sei, olha, tem outras estradas que podem sair por região de Brumadinho, você vai sair em outros lugares ali, né? Mas que podia preservar um pouquinho a Serra do Rola Moça e preservar, inclusive, né, a comunidade de Casa Branca, que é uma comunidade maravilhosa. Infelizmente, esse embate sempre, mineração em comunidade, preservação no meio ambiente, é impossível não se ter, né? E ele é necessário, ainda mais depois do que a gente viu semana passada, exoneração de um monte de gente na Agência Nacional de Mineração aqui em Minas Gerais, propinaço rolando, aí a gente fica assustado, né, assim? Vamos esperar que essas coisas se ajeitem e que a comunidade de Casa Branca e a estrada que existe lá na Serra do Rola Moça seja preservada. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, minha gente, 5h15 em Belo Horizonte, aqui na TV Horizonte, né? Um abraço aí, pois é. E agora eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Se você está com queimação urinária, pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, gente, um dos pontos mais boêmios de BH está em obras, a rua Alberto Sintra, ali na entrada do bairro União, depois da Cidade Nova ali, na região Nordeste. Foi fechado entre os trechos da Rua Maura e Avenida Cristiano Machado para a troca de tubulação, naturalmente, de coleta de esgoto. A nossa repórter Erlaine Grace esteve no local. Vamos acompanhar a Erlaine. A movimentação por aqui mudou completamente. Com a Rua Alberto Sintra interditada, comerciantes já sentem os impactos e motoristas já precisam desviar para passar. Nós conversamos com os comerciantes, os empresários Leonardo da Cunha e Vando Fontes, e eles contam que não é a primeira vez que esta obra acontece por aqui. Vamos ouvi-los. É uma rua que tem mais de 20 bares e restaurantes, entre outros comércios, que pela terceira vez está sendo prejudicado com uma obra que todos os anos, a cada 6 meses, tem um remendo a fazer. Segundo eles, é para ter realmente desobstruir, né, esse problema que está tendo na rua. Mas, por enquanto, as informações são poucas para a gente. Ficamos sem água, entramos em contato com a Copasa, que foi informado que o abastecimento estava fluindo, mas na verdade não estava. Fizemos filmagem, publicamos na rede, na Alberto Sintra, e aí hoje que eu tive uma resposta informando se tinha sido normalizado. Só que a gente foi pego de surpresa na sexta-feira à noite, quando a gente foi entrar no jornal Estado de Minas e estava escrito lá que teríamos essa obra a partir do dia 7. Só que não houve, por parte da Copasa, muito menos da Prefeitura, nenhum órgão público veio nos comunicar, nos informar, falar o que nos afetaria, e estamos assim, né, sem saber o que vai acontecer. Já houve um prejuízo no sábado. A moradora Ana Maria Miranda também falou dos impactos causados pela obra. A gente atrapalha demais, porque o trânsito na Alberto Sintra já é pesado. Quando chega a hora do rush, isso aqui fica insuportável de trânsito de carro. Eu moro nesse pedaço da rua que eu tenho que atravessar Alberto Sintra para sair do bairro. É perigoso porque eu não tenho a visão de quem está vindo e eu demoro um tempão para atravessar, sabe? Então, assim, fica quase inviável. E mesmo porque a gente amanheceu hoje, por exemplo, com essa surpresa. Nada foi passado, nada foi avisado até para a gente poder se programar. A Copasa promete melhorias, mas até setembro o transtorno vai fazer parte da rotina aqui. Pois é, eu fico me lembrando aqui, quando a Copasa fez o interceptor da Pampulha. O interceptor da Pampulha pegou toda aquela margem da lagoa que vem desde a Toca da Raposa até
ali no finalzinho, na barragem da Lagoa da Pampulha. Há poucos dias eles fizeram uma obra por ali, em respeito desse. E eu sei que o interceptor era uma galeria que passava um carro, um jipe dentro dela, né? Para coletar todo o esgoto, para justamente evitar de entrar esgoto na Lagoa da Pampulha. Eu lembro desse interceptor e lembro dos restaurantes, bares, Parque Guanabara, tudo ali ficou praticamente, durante muito tempo, sem funcionar. Os restaurantes fecharam, tudo ficou sem funcionar, porque não chegava carro, não chegava nada, né? É uma dificuldade muito grande. Mas foi uma obra necessária de ser feita, né? Lá na rua Alberto Sintra, aqui em Belo Horizonte tem umas coisas interessantes, né? A rua Alberto Sintra, de repente, virou a rua dos bares e restaurantes daquela região, né? E aí, a cidade não está preparada para ter uma rua só de bares e restaurantes. Quem mora ali perto está sempre prejudicado, com barulho, com música ao vivo, uma série de coisas, né? Eu quero dizer que a Copasa errou porque tinha que já estar fazendo um trabalho, e eu trabalhei na Copasa, e naquela época nossa, nós comunicávamos com todo mundo, conversávamos com todos os moradores e falávamos do que teria que ser feito, né? Que é uma obra que ia durar tanto tempo, ia ser tal, tudo aquilo era conversado, né? Então eu acho que a empresa tem um serviço de comunicação, cadê o serviço de comunicação da Copasa para conversar com esses moradores, esses donos de restaurantes, né? Eu sei que um diretor da Copasa falou hoje que não, que era necessário, porque uma tubulação que está há muito tempo precisa ser trocada, porque você faz um serviço hoje, faz um amanhã, mas a coisa continua. Então tem que fazer um trabalho mais macro, um maior trabalho para resolver a situação. Então o que eu acho que a Copasa tem que se explicar com o pessoal que está ali na rua Alberto Sintra. Ninguém quer ser prejudicado, principalmente bares e restaurantes, não é verdade? É isso aí. Pois é, mas vamos lá com o nosso André Santos, lá na redação da Rede Catedral. André. Olha só, se hoje o governo do estado de Minas Gerais entregou mais 48 novos ônibus em Betim, na região metropolitana. Esse esforço faz parte aí de um programa do governo do estado para poder renovar a frota de ônibus metropolitanos aqui, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Já foram entregues 600 ônibus desde o ano passado até agora e hoje nós estamos vendo, inclusive, imagens da entrega desses ônibus que foram feitas em Betim na manhã de hoje. Na semana passada nós tivemos entregas de ônibus também feitas lá em Sabará e é o esforço do governo do estado naquela compensação financeira que foi combinada entre o estado e as empresas de ônibus com intermediação do Ministério Público para repor as perdas das empresas em relação à pandemia. Esse dinheiro poderia ser passado direto para as empresas, mas aí no acordo foi feito o entendimento de que o estado compraria os ônibus e assim repassaria para as empresas. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, ele falou um pouco mais sobre esse programa e também mostrando que a chegada desses novos ônibus vai fazer com que as viagens fiquem mais curtas. Ele falou também sobre o Corredor Amazonas, que também já está em desenvolvimento. Vamos ver? São mais de 40 mil passageiros por dia transportados só nessas linhas que servem em Betim. Mais de 1.100 viagens são feitas por esses ônibus diariamente. E isso muda a vida das pessoas. Temos os desafios dos corredores, chamava atenção para o fato de que temos conversas muito ativas com as prefeituras de Betim, Contagem e Belo Horizonte, especialmente para a implantação do Corredor Amazonas, que juntando com o corredor Vetor Norte, que já existe hoje, isso daria uma condição de ligação norte-sul da cidade efetiva, economizando a expectativa que com a implantação do corredor a gente possa economizar mais 40 minutos do deslocamento diário para cada uma dessas famílias. Essas compras, as 800 ônibus comprados ao final desse ano, representaram uma redução da idade média da frota do metropolitano de 11 anos para 6 anos. Então, muda completamente a cara da frota, porque nós estamos tirando todos os ônibus velhos de circulação, colocando ônibus novos. É claro, renovação é um esforço contínuo. Todo ano a gente tem de fazer renovação parcial da frota. O ideal é que pelo menos 15% da frota fosse renovado todos os anos. É nisso que nós vamos trabalhar. É claro que também existe um outro esforço do governo do estado para tentar fazer com que se amplie a linha 1 do metrô, fazendo com que ela chegue ali até a altura do bairro Beatriz, o viaduto Beatriz, ali perto da fábrica de biscoito da Imorés, ali em Contagem. A expansão até Novo Eldorado
já está garantida, essa está garantida. Vai chegar ali mais ou menos perto da área de manobra, perto ali do viaduto do Água Branca. Só que chegando um pouco mais à frente, indo até o bairro Beatriz, vai desafogar mais o trânsito. E isso o governo do estado já vai colocar sobre a apreciação do governo federal para a grana do novo PAC, que anualmente tem que mostrar as obras de mobilidade lá, os projetos, e o governo do estado vai novamente colocar sobre apreciação do governo federal essa expansão do metrô também até o centro ali de Contagem. E já tem a linha 2 que já está em construção até o Barreiro. Agora, um negócio interessante, né? Estamos falando do transporte metropolitano Betim Belo Horizonte, né? Seria muito bom se o governo estivesse anunciando hoje uma pista a mais de um lado e do outro da 381, justamente para correr essas linhas de ônibus, que seria um transporte de massa muito mais rápido, né? Seria ótimo, né? Se nós tivéssemos uma pista a mais. Porque o transporte metropolitano vindo pela 381 vai ser o mesmo problema todos os dias, infelizmente. E outra coisa, também poderia ser a volta do subúrbio, né? Aí era pedir demais, né? O subúrbio que podia vir até no metrô ali, sem problema. Até no centro. Né? Até no centro, sem Você ia problema. até Vilarinho, sair de Betim até Vilarinho na mesma linha. Esse subúrbio era elétrico antigamente, infelizmente nós perdemos. Pois é, e eu estou recebendo aqui no estúdio, né, o nosso querido Rogério Dutra, supervisor e responsável técnico pelo SAMU. Eu fiquei sabendo que o SAMU tem uma companhia, um consórcio, né, intermunicipal entre as prefeituras de Belo Horizonte para gerir esse SAMU aqui e etc. Ele vem aqui conversar conosco a respeito de identificar como uma pessoa que está passando mal, um AVC, por exemplo, um infarto, pode ser atendido pelo SAMU. Boa tarde, Rogério. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde falando com vocês e trazendo informação para toda a nossa população. Pois é, eu acho que o SAMU é um pouco de anjo da guarda das emergências em Belo Horizonte e região metropolitana. Sim, na verdade, o nosso papel, né, o SAMU, ele existe para prestar atendimentos de urgência e emergência, chegando à população, àquela vítima que precise, no menor tempo possível. E é isso que vai garantir para essa população, Assir, um atendimento rápido e qualidade de vida, principalmente pós as situações de emergência a quais elas são acometidas. Nós temos hoje o SAMU atendendo motoqueiro e acidentado durante o dia inteiro. Mas o SAMU é muito solicitado para as pessoas que estão passando mal dentro de casa, um infarto, um AVC, como já disse aqui. Exatamente. Hoje o nosso maior número de atendimentos ele está sim relacionado aos atendimentos de trauma, mas o SAMU ele existe para atender as vítimas 24 horas por dia, 7 dias na semana, também em situações clínicas, como é o caso, por exemplo, dos infartos e dos acidentes vasculares cerebrais, que hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, são as condições que mais matam, né? São condições que, se não identificadas e tratadas rapidamente, podem levar ao óbito em até 1 hora. Pois é, e aí o que a pessoa tem que fazer, um parente que está com um outro lá passando mal, tendo um AVC, tendo um infarto, o que ele tem que fazer? É muito importante que a população saiba identificar sinais clássicos do infarto e do AVC. Quando nós falamos do AVC, existe uma forma fácil de gravar o que a gente precisa identificar para que a gente consiga ligar o 92 e pedir o socorro. A gente vai lembrar sempre da sigla SAMU. Então eu vou pedir primeiro, lá no S do SAMU, para que essa pessoa que apresente esses sinais e sintomas sorria. Quando ela sorri, eu consigo perceber alguma alteração, né, numa boca torta, alterações no rosto dessa pessoa. Mas aí tem que mandar via telefone? Não, não. Via vídeo? Eu vou pedir para parar a vítima fazer esses gestos que eu vou solicitar e eu vou informar isso pelo 192 via telefone à minha central de regulação. Quem vai ligar que faça isso, né? Exatamente. É uma orientação que o nosso infarto é a dor no peito, a clássica dor no peito. Clássica dor no peito. Então lá no AVC eu vou pedir para ele sorrir, para ele levantar os braços, para ele cantar uma música ou conversar comigo, né? Eu vou tentar identificar movimentos inadequados dos membros, identificar também falas inapropriadas, palavras confusas e vou ligar para o 192 informando. Já no infarto, os sinais clássicos do infarto são a dor no peito, o formigamento nos braços e na mandíbula, o cansaço, a falta de ar. Vômito, em alguns casos, não é tão comum ou esperado em qualquer situação, mas pode acontecer. O que é importante é que em qualquer situação onde a população identifique que existe alguém
fora do seu estado normal de saúde, que ele ligue 192, porque nós temos uma equipe médica de prontidão que vai dar os primeiros atendimentos Quem ali tem, por telefone. quem tem um medidor de pressão, esse medidor de pressão que você compra na farmácia e coloca aqui, quem tem esse medidor de pressão já é um caminho andado, né? Sim, ele pode nos auxiliar, mas é importante garantir que esse aparelho ele esteja devidamente calibrado para que ele também não traga ali falsas informações e acabe deixando a população ainda mais ansiosa. 192 é o telefone do SAMU. 192. Precisou, existe alguma situação de urgência ou emergência, entre em contato conosco, que nós temos uma equipe 7 dias por semana, 24 horas por dia, a postos para atender a nossa população de Minas e do Brasil. Atendendo Belo Horizonte e região metropolitana sempre. Com certeza. Ô Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui, nos auxiliou muito, né, as suas palavras e como as pessoas podem identificar um AVC, um infarto, que é o que mais acontece, né? Sim. Quando é o caso clínico, né, quando não é acidente. Exato. É isso? Isso mesmo. Um abraço para você. Vocês são os anjos da guarda da região metropolitana, o SAMU. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Daqui a pouco a gente volta. Estamos pela TV Horizonte. Ei, gente, olha aí, 5h33 é a hora aqui na TV Horizonte, né? É isso aí. Agora eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. A Auricedina é uma analgésica antisséptica de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora, vamos falar com a nossa Erlane Grace, a Suelen, não a Suelen. A Suelen é o Gando. Suelen, você sabia? Ei, você sabia? Ei, você sabia? Vamos falar de cultura e teatro? Nos dias 4 e 5 de abril de 2025, às 9 da noite, estreia a comédia musical Aonde a Gente Vai Morar, no Cine Teatro Brasil. O espetáculo é inédito e aborda de forma leve e bem-humorada os desafios de uma família em busca de um novo lar, trazendo canções originais e o uso de videomapping. A montagem, escrita e dirigida por João Basílio, traz no elenco Rubens Ramalho, Cris Geburá, Malu Melo, Guilherme Santés e Ítalo Taveira. Além das apresentações, serão também distribuídos ingressos gratuitos para beneficiários do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E a sessão do dia 4 contará com um intérprete de Libras para garantir acessibilidade ao público. Outras informações pelo telefone 31 99964 5007. E você, assim, gosta de ir ao teatro? Conta pra gente. Ei, você sabia? Suelen, quando o tempo permite, e eu gosto de assistir uma peça de teatro, né? É tão bom, né? O ator, no palco, ele conversa diretamente com o seu espectador, né? Muito bom. E eu também, quando era garoto, a gente fazia teatro, teatro amador no bairro, né? Era tão bom, tão maravilhoso. Mas agora eu vou falar com a Luciana Aquino, que é jornalista, escritora, que vem conversar conosco sobre, né, o jornalismo. Hoje é dia do jornalista, é dia em que também a gente tem que conversar com aqueles jornalistas que usam também, que não só fazem reportagem, mas também escrevem livros, poesias, né? Eu, por exemplo, sábado, eu fui no lançamento do livro do meu querido amigo, o Jorge Fernandes, que esteve conosco aqui na sexta-feira, que é sobre Noel Rosa, né? Tinha lá um grupo cantando músicas do Noel Rosa, etc. Tal. E aqui eu estou recebendo a Luciana Aquino, que também escreve livros, poesias e etc. Pois é, assim, eu migrei, mas não abandonei o jornalismo, né? Uhum. Migrei para a literatura, assim, com o encantamento da Raquel de Queiroz, né? Que foi a nossa primeira grande, né, jornalista, em 1953. É verdade. Né? E depois, em 77, ela entrou para a BL, né? A BL, é verdade. Primeira, né? Primeira mulher na BL, né? Então, assim, eu me inspiro muito nessas grandes escritoras, nessas grandes jornalistas, né? Já escrevi 5 livros, estou publicando mais 3 livros esse ano, né? Estou participando da Bienal Mineira do Livro,
né? Fui convidada, estou muito feliz. E estou participando junto com o Fernandes e mais 55 jornalistas, poetas, de uma antologia da Casa do Jornalista, que vai ser lançado no próximo dia 24 de abril, na Casa do Jornalista, no Sindicato dos Jornalistas, pela editora Literíssima. Somos 55 jornalistas, poetas de todo o país, principalmente mineiros, nós mineirinhos, né? E também que estão morando no exterior. E o livro, para mim, ele me remete muito ao parnasianismo, porque eu fui educada pelos meus bisavós. Então, eu cresci gostando de poesia, gostando da literatura, gostando de ler, o que hoje muitos, né, dos nossos filhos, netos, estão sendo privados, não gostam, né, por causa das novas tecnologias. E o próprio Dia do Jornalista também, a gente tem muito que questionar. É verdade. Né, o que está acontecendo com o jornalismo hoje atual, né? As novas tecnologias, elas são bem-vindas, mas não podem tirar. Eu vejo quando um jornalista está falando de um incêndio, que o incêndio, fala do incêndio, fala de tudo, mas não fala o endereço, não fala onde é, não localiza. Exatamente. O cara que está lá longe de Belo Horizonte, que é de Belo Horizonte, se ele ouve dizer que está queimando um prédio na Avenida Afonso Pena, em tal lugar assim, tal, e dá a localização, você mais ou menos imagina onde foi. Exatamente, né? Você consegue visualizar aquela notícia, né? É a apuração. É a apuração. É o apurador que não existe mais. Agora, eu fico impressionado, você falou de Raquel de Queiroz, eu já li muito Raquel de Queiroz, e lembro quando eu era menino que a gente não sabia ler, mas meu irmão comprava a revista O Cruzeiro e sempre na última página tinha Raquel de Queiroz. Maravilhosa. Maravilhosa. Sempre com um tema interessante daquela época e tal. E ela escrevia crônicas para a Folha de São Paulo, né? Para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Eu me inspirei muito nela, em todos os textos que eu faço, porque eu gosto muito de crônicas. Né? Esse livro que eu vou te presentear, o Para Além do Meu Olhar, é um livro que eu fiz em plena pandemia, onde a gente estava muito recluso, né? Muito perdido, né? Com a Covid e perdendo muitas pessoas queridas. Né? Hoje é o dia do bullying, também eu queria dizer, né, para as nossas crianças que estão sofrendo bullying, nossos adolescentes que estão trancados dentro do quarto, né, que há solução. Né? E uma das soluções é a leitura, são os livros, a palavra, o poder da palavra, ele é muito importante. É verdade. Né? Então, a palavra ela pode te destruir, mas como pode salvar muitos de nós. Né? Então, esse livro, que é A Lenda da Menina Maca, eu também estou te presenteando hoje, fico muito feliz de estar aqui hoje divulgando, vai estar na Bienal Mineira do Livro. Ele fala do bullying, fala do julgamento, do poder da palavra e como a gente pode ainda salvar as nossas crianças, né, da maldade humana. E eu queria, não sei se nós já estamos terminando aqui o nosso tempo, mas eu fiz especialmente para o seu programa um poema que chama Vozes do Tempo. Então fala lá. Porque você é um cara, você é demais. Muito obrigado. Né? E é um cara também, um jornalista que eu me inspiro muito. Muito obrigado. No alvor dos tempos, sobre o gás e a pena, erguia-se o jornal, a Roma Serena. De chumbo e verbo, a mão fazia história, lavrando a dor, o riso, a trajetória. A noite antiga, em prelos, se calava, mas minha voz que as sombras despertava, o jornalista, austero, cavaleiro, trazia a luz num gesto verdadeiro. Foi Euclides, com o pulso geográfico, quem traduziu os sertões em tom dramático. E Lima, com olhar desiludido, mostrou o povo em pranto repartido. Cecília, entre colunas e sonetos, criou jardins em textos tão discretos. Goulart, que a pátria em versos declamava, na crônica ferida desenhava. Então o tempo gira e a tinta muda, a tela fria, a pressa já se aguda. Do caos digital nasce o repórter. Do algaritmo faz trincheira e escudo, buscando a voz num mundo quase mudo. A luta é outra, mas não menos dura. A ética é sua fé, sua armadura. De ontem a hoje, muda a forma e o risco, mas vive a chama no ofício arisco. Jornal é ponte, é pulso, é resistência, é flor nascida em solo de emergência. Quem narra o mundo expõe sua cicatriz e em cada linha entrega o que é raiz. É isso aí. Muito obrigado, viu? Felicidade para você, saúde. E dia 24 de abril, na Casa do Jornalista, no Sindicato de Jornalistas, estaremos 55 jornalistas poetas, lançando a primeira antologia de jornalistas poetas no Brasil. O livro ficou lindo, chama Palavra Mineral. Beleza.
Tá? E Então- eu espero vocês dia 4 de maio, lá na Bienal, para conhecer a lenda da Menina Má. É isso aí. Meu livrinho, Estaremos tá bom? lá. Pois é, agora eu vou falar com o André Santos. André, lá na redação da Rede Catedral. Assis, está lembrado que já está fazendo uma semana que começou a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Belo verdade. Horizonte. E somente uma semana, Belo Horizonte aplicou 49.992 doses da vacina contra a gripe. Essa quantidade representa 57% do total de 87.500 imunizantes que chegaram até Belo Horizonte. Essa campanha teve início na segunda-feira passada, como eu mesmo falei, e tem como alvo crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais, além de gestantes, puérperas e trabalhadoras da saúde. É bom a gente lembrar que essa vacina está liberada em todos os 153 centros de saúde em Belo Horizonte e mais 8 pontos extras, assim. Que beleza, hein? O pessoal vai se vacinar, né, irmão? Os mais velhos e as crianças também. Exatamente, até porque o tempo está começando já a esfriar e verdade. todo cuidado é pouco, né? Essa noite passada já se usou cobertor, né? Uma manta, porque já fez frio. Já foi o dia mais frio do ano, é o assunto verdade. para o próximo bloco. Aí eu vou falar com mais cuidado e mais detalhes sobre esse friozinho que chegou e eu já fiquei no aperto embaixo do cobertor, viu? Falou, irmão. Daqui a pouco a gente volta. Pois é. Daqui a pouco a gente volta, já falei, né? Até já. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, a Oral Sim está em 2 endereços aqui em Belo Horizonte. Na Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, do lado ali da Cantina Minas Goiás. E também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Você encontra a Oral Sim. A Oral Sim tem projetos fantásticos para vocês. E eu sempre chamo o seguinte, você teve a primeira e a segunda dentição, quem deu foi Deus. Né? Você já nasceu com a primeira dentição, veio depois de 6, 7 meses, depois veio a segunda dentição, né? E depois vem a terceira dentição. Quem dá? A Oral Sim. Você pode fazer o seu implante dentário. Se não tiver enxerto ósseo, eles fazem o seu implante dentário total por apenas, da parte de cima da boca, por apenas 18 prestações. 18 prestações, pode ser no Pix, pode ser no cartão de crédito, pode ser... a forma de pagamento é você que escolhe, tá? Oral Sim. Tá legal? Também a sua dentadura, R$2.000 e poucos, você faz em 6 vezes. É isso aí, sem aumento. Oral Sim. Dê uma chegadinha lá. Agora tem que ligar. 2117-3300. 2117-3300. Ligue agora e você já marca a sua primeira consulta, que é totalmente gratuita. Tá legal? A Oral Sim está esperando você. É isso aí. Pois é, e eu quero dizer a você o seguinte, se você estiver com alguma reclamação para fazer, faça pelo seu telefone dessa maneira assim, ó. Você põe o telefone assim, na horizontal, e faça a reclamação. Mostre uma rua, um problema qualquer e mande para a gente, tá legal? Nós estamos aqui esperando você no nosso telefone 99680-2910. 99680-2910 é o nosso WhatsApp. Pode mandar, que a gente vai colocar a sua reportagem aqui na TV Horizonte. Mas agora, a minha amiga Isabela Hoffmann. Ei, Isabela, vamos com o momento dela?
Olá, pessoal de casa! Olá, Cirantão! Está no ar o Momento dela, um espaço para falar sobre temas atuais, relevantes e que nos ajudam a ter uma vida melhor. No programa de hoje, vamos conversar sobre como encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Você sente que o dia precisava ter mais de 24 horas para dar conta de tudo? Trabalho, casa, família, compromissos e o tempo para você? Hoje eu quero te ajudar a encontrar um equilíbrio real entre a vida pessoal e profissional. O primeiro passo para esse equilíbrio é entender que você não precisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Saber definir prioridades e delegar tarefas faz toda a diferença. Aprender a dizer não também é essencial. Se você tenta abraçar o mundo, acaba sobrecarregada e frustrada. Respeite o seu tempo e não se esqueça de separar momentos para você, nem que seja apenas 10 minutinhos no dia. Respirar fundo, fazer algo que goste ou simplesmente relaxar. O autocuidado não é luxo, é necessidade. Que tal começar hoje mesmo a colocar essas dicas em prática? Depois me conta como se sentiu. Um abraço, pessoal! É isso aí. Vamos agora à redação da Rede Catedral. O meu amigo, o André Santos, ficou de falar de tempo, né? Tempo, temperatura. E aí, André? Assim, eu que sou do Rio de Janeiro, meu amigo, para quando começa a baixar a temperatura, já fico no desespero danado, já vou caçando casaco, cobertor, edredom e por aí vai. E essa noite o bicho pegou, né? Belo Horizonte registrou a temperatura mais baixa de 2025, com 14 graus e 14,6 centígrados, na estação do Cercadinho, ali na região oeste de Belo Horizonte. Só que o pessoal pode continuar esperando aí o friozinho pelo menos até quarta-feira. Esse frio que já chegou no fim de semana, começou primeiro no sábado, no domingo já tinha registrado a temperatura mais baixa do ano, que foi batida por essa de segunda-feira, e essa frente fria permanece até quarta-feira. Vai perdendo força, mas ainda permanece até quarta-feira. Tudo isso por conta justamente de uma frente fria que trouxe junto com ela uma massa de ar polar do oceano, fazendo com que as temperaturas baixassem e baixassem de maneira muito drástica. Pois Vamos André. ouvir a Anete Fernandes, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para ela explicar tudo direitinho para a gente, assim. Vamos lá, então. No último fim de semana, uma frente fria avançou pelo litoral, trazendo áreas de instabilidades e chuva em algumas regiões do estado, principalmente Zona da Mata Sul e região metropolitana de Belo Horizonte. E após a passagem dessa frente, que agora está alinhada ali com o sul da Bahia, veio uma massa de ar frio. Ela veio mais pelo oceano, então ela trouxe, né, um aporte de umidade, um transporte de umidade do oceano para o interior do continente, com um ar mais frio, tá? Então, num primeiro momento, nós tivemos uma queda das temperaturas máximas nesse domingo, as temperaturas não subiram muito devido à nebulosidade, e nesta segunda-feira permanecemos com temperaturas amenas, inicialmente pelo ar frio, né? Tivemos temperaturas da ordem de 14, né? Hoje a estação de Cercadinho registrou em Belo Horizonte 14,5 graus, ou seja, 14 graus e meio, a menor do ano até o momento. A tendência é que as temperaturas continuem, principalmente a mínima, né? A gente tem manhãs mais frescas até a quarta-feira, mas essa massa ela já chegou fraca e a tendência é ela enfraquecer nos próximos dias. É isso aí. Diz que, além dos 14 graus, lá para as 3 horas da manhã o bicho pegou, mas depois melhorou. Teve até sensação de térmica negativa, de menos 2 graus. É verdade. Ou assim, para amanhã, céu parcialmente nublado, termômetros devem oscilar entre 14 e 28 graus e a umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Já está começando a ficar seco, viu? Assim. Pois é, e eu gosto muito dessa estação porque eu gosto de caldos, né, irmão? E aí eu adoro as sopas, eu gosto de fazer uma sopa, né? Bem gostosa. Minha mãe fazia, olha aqui, eu não sei se as pessoas vão se lembrar disso, se que alguém faça, né? Minha mãe fazia sopa de macarrão com caldo de feijão. Fica bom, hein? Macarrão com caldo de feijão e a carninha no meio, né? Eita lasqueira, aquela rabada também com agrião. Aquele caldeirão de sopa, né? Para todo mundo, as famílias eram numerosas, né?
Então todo mundo tomava sopa com um pedaço de pão, coisa boa. Viu? Ó, assim, uma rabadinha com agrião e batata também fica bom Também nesse é muito frio, bom. viu? A gastronomia mineira é muito boa nessa época do frio, né? A minha barriguinha que eu diga, viu? Porque depois cheguei em Minas, eu engordei um bocadinho desses 15 anos, viu? Que bom, irmão. Vamos esperar que esse inverno venha e que seja um bom inverno para a gastronomia mineira, não é verdade? Exatamente, assim. É isso aí. Até amanhã. Muito obrigado, até amanhã para você. Pois é, agora eu quero chamar vocês a atenção que às 19 horas nós vamos ter aqui na TV o Placar Horizonte, né? E o Placar Horizonte hoje veio com muitas novidades. O Cruzeiro perdeu de 3, o Atlético empatou e o América ganhou. Então, vamos bater um papo a respeito disso, né? O meu Cruzeiro está cada dia pior. Eu já fico com uma dorzinha na barriga quando eu vejo que o Cruzeiro vai jogar, porque eu não estou tendo confiança no time, infelizmente. Mas agora nós vamos ter confiança em Deus, né? Porque está chegando aí Dom Valmor de Oliveira Azevedo, nosso arcebispo metropolitano, trazendo Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Até amanhã.